olha só, a gente já começa falando de como parar o Flamengo, tá? Porque vamos tentar projetar esse Grêmio que não tem Balbuena, Riquelme, Vila Sante, Gustavo Martins, que tá todos lesionados, e Alex Santana suspenso. E o Dodi está disponível. E aí, CCD, tem uma formação diferente que a gente já está sabendo? A gente, primeiro, para avaliar, esse é um jogo pontual, um jogo difícil contra o melhor time do Brasil, o time que está encantando todo mundo. E o Grêmio precisa encarar esse jogo de uma maneira... tentar criar alguma estratégia. Quem se deu bem contra o Flamengo nessa temporada? Né? Quem ganhou, tirando no Mundial que ganharam do Flamengo jogando, né? Um time de poderio igual ao Flamengo, que ganhou, que foi o Bayern, o Chelsea, por exemplo, que ganhou, perdeu para o Flamengo jogando contra o Flamengo. O Bayern ganhou do Flamengo jogando contra o Flamengo. O Grêmio não é o Bayern. E o Grêmio vai precisar fazer algum tipo de estratégia para tentar fazer esse enfrentamento contra o Flamengo. Eu vi os jogos do Flamengo, os 2 jogos de segunda para cá contra o Central Córdoba, que enfrentou o Flamengo, ganhou do Flamengo. Os jogos do Atlético, sobretudo o primeiro jogo, também, mesmo o Flamengo tendo perdido muitas oportunidades e pressionando, o Atlético também venceu o Flamengo. Ou seja, não existe time infalível e imbatível. Tu precisa montar a estratégia um pouco mais coerente para tentar fazer isso. Eu acho que o Mano tem peças suficientes para tentar encaixar. Tentar trazer um pontinho. Tentar encaixar um jogo. Porque o grande lance, as pessoas falam muito é impossível para cá, é impossível. Tu precisa, primeiro, tu não pode ser covarde. No sentido de, tá perdido, então vamos perder de 2-0. A gente, no início do jogo, diz para os caras, faz um gol no primeiro tempo, um gol no segundo, e a gente vem para casa. Isso não dá para fazer. Que, de certa maneira, foi a grande bronca do Vaguinho em Porto Alegre, do Inter. Uma sensação assim, não dá, né? Os caras são bons, então fazer o quê, né? Futebol não é basquete. Futebol tu pode ter estratégia, tu pode, de alguma maneira, na estratégia, criar alguma solução. Só que só vai acontecer isso se encaixar. Se tu tiver o jogo... Eu brinco muito, né? O Wagner, o Diniz, né? O dinizismo. Todo mundo ama o dinizismo. Quando ele encaixa. Quando ele não encaixa, ele perde. Qualquer time, qualquer esquema. Não, às vezes não. Tem times que se movimentam dentro do campo de uma maneira... Não, todo time só quando não encaixa, perde. Não. Tem times como o Flamengo, por exemplo, que tu pode não encaixar no primeiro tempo, tu muda uma peça ou outra e ele volta diferente e ele te ganha. O Diniz só faz uma coisa. Se não encaixou, ele perde. Sempre. Ele sempre vai perder. E quando encaixa, ele dá uma goleada. Então, é preciso tentar encarar. Eu acho que o Grêmio tem uma solução. Tá? E a solução, ela passa por uma semelhança com relação ao que fez o Central Córdoba e pelo que está fazendo, de um modo geral, os bons times... no futebol mundial hoje, os times que marcam no futebol mundial hoje. Que a gente vê, por exemplo, bons times marcando muito bem. A gente viu a LDU marcando bem. A gente viu algumas equipes... Hoje não se marca mais em linha de 4. Ninguém mais pode marcar em linha de 4. O Mano marca em linha de 4. O Mano tem que mudar isso na cabeça dele. Acabou isso. Não marcam mais em linha de 4. Se tu jogar com 2 linhas de 4 do Maracanã, com o Pedro entre os zagueiros, tu vai tomar gol no início do jogo, vai parar de tomar gol no fim. O Munari trouxe a prancheta pro CCD escalar, porque vai ser uma formação Posso fazer diferente. Agora? Pode. O que tu vai fazer? Munari, fica com o microfone tem que virar nele. vai. Não, vai ser lá, ó. Lá, vira pra achar. Lá? Não, aquela ali, ó. A minha lá, ó. Acho que é aqui. Aí, ó. Agora é raro. Aquela do lado da TV, Agora ó. botaram nas xícaras lá. Nós já começamos mal a estratégia pro jogo do domingo. Olha que tá ali, ó. Ó, aqui, bota Aí tu inclina um pouquinho ela. assim. Isso. Ó. Aí. Agora eu tô... Aê! Entendeu? Boa. Tá, levanta um Todo pouquinho. esse sacrifício pra... Quanto mais pra Começamos cima, Pra explicar melhor. o quê? Vamos lá. Começamos Não. aqui. Isso. Começamos com o goleiro no gol. Tá. Uau! Tá. Tá, e qual vai ser o goleiro? O goleiro é o Volpe. Tá, não podemos deixar chutar de fora da área, então. O Grêmio não tem o Balbuena. Não Tá? tem. Não tendo o Balbuena, o Grêmio tem hoje 3 zagueiros à disposição.
3 zagueiros, sendo que um é volante e também joga de zagueiro, que é o Noriega, que Que poderia deve estrear. ser ele, né? Tem que deixar a prancheta reta. Isso. E Não, assim não tá tanto. espelhando. Assim. Isso, vai. Tá? O que eu acho que dá para fazer contra o Flamengo? Tá? Na zona defensiva. Na zona defensiva. Uma linha de 5 com Marcos Rocha saindo jogando bem aberto pela direita, para não precisar fazer um confronto de 1 contra 1 contra o Samuel Lino. O Noriega do lado dele. O Wagner Leonardo por dentro. O Kahneman como stopper pela esquerda e o Marlon na linha defensiva. Ao lado deles, fazendo uma linha ou de tripé ou com uma linha de 2 com um suporte que vocês vão ver depois, com Dodi e Cuejar. E à frente deles, Bright White e Alisson, com o Carlos Vinícius lá na frente. O Alisson fecharia uma espécie de linha de 4 pela direita e o Bright White encostaria não diretamente aqui numa linha, montando então uma linha de 5, uma linha de 4 com o centroavante lá, na fase defensiva. Na fase ofensiva, tu abre simplesmente os 2 laterais para espelharem numa linha de 4 com o Dodi e também o Cuejar. Faz uma linha de 3 de saída de bola com o Noriega pela direita, o Wagner Leonardo por dentro e o Kahneman pela esquerda. E tu tem Alisson um pouquinho para dentro para dar espaço para o corredor, pro Marcos Rocha aí, não precisa ir muito. E o Marlon aí sim, ele pode ir com mais força pro lado de lá, tendo a cobertura do Dodi por aqui e deixando o Bright White praticamente uma função de meia. Vai ter pouco a bola, mas se tu conseguir encaixar defensivamente, sobretudo o Luiz Araújo e o Samuel Lino, criando espaço pequeno entre Marcos Rocha e Noriega e Kahneman e Marlon, tu vai conter alguns avanços do Flamengo e talvez tu tenha algumas bolas para poder, jogando com o Bright White e o Carlos Vinícius, tu ter alguma oportunidade de gol. É duro? Óbvio que é. Só que tu precisa acreditar. O que eu acho que está acontecendo nos enfrentamentos com o Flamengo, e isso serve para o Grêmio também, é que ao longo dos anos o Flamengo foi tão grandiosamente falado que tu já entra derrotado. E isso é que eu quero evitar. Então, é fácil? Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Ontem o Diogo falou, a folha do Flamengo chegou a 52 milhões de reais. Uhum. Não é fácil. Entendeu? Eles têm 3 vezes o que a gente tem. Então, eu só quero acreditar, porque no dia que eu não acreditar que futebol dá para ganhar time mais fraco, mais forte, acabou para mim. Aí eu vou fazer outra coisa, vou escrever sobre filosofia. Olha só, tem umas mensagens aqui da galera falando, Daniel, coloca 2 goleiros. Pediu de opção aí, 2 goleiros. Mas esse é o raciocínio, tá? O que estão falando é esse raciocínio da grandiosidade. Hoje, por exemplo, não dá para ganhar. Não dá. Sim. Por quê? Porque é muito grande. Mas tem que tentar, né? Não é que futebol, ele é assim como qualquer esporte, mas o futebol de um modo geral são 11 caras. 11 caras. É muita gente. 11 que vira 18, né? É muita gente. O central... E não é simples assim, né, César? 11 contra 11. É que a análise precisa ser feita. O Grêmio não conseguiu ganhar do Sport em casa, não conseguiu ganhar do Ceará, e tu tá com a planilha aí dizendo que o Grêmio pode ganhar do Flamengo. Eu nem tô dizendo isso, não é tá? só sentar na frente lá e dizer, agora é 11 contra 11. Não, tá todo mundo analisando o contexto e chega a essa conclusão. A conclusão que eu cheguei, que era difícil o Inter passar pelo Flamengo, com medo que eu tinha de tomar uma goleada no primeiro jogo, que passou, né? Passou porque foi só 1-0. Calou o Maracanã, né? Só que tu tem que analisar o contexto também. Tu não pode querer sentar aí de terno e camisa, pegar uma prancheta e explicar pros caras, dá pra ganhar do Flamengo. Não, mas o CCD tá explicando que dá pra jogar. Não é tentar não sofrer. É que assim, o que acontece? Tentar Eu ajustar entendo o o que o time. Vaguinha falou, e o Vaguinha tem razão, óbvio. Quem sou eu aqui, que não conheço coisa nenhuma, vou estar dizendo como é que vai ganhar do Flamengo. Não é isso. O que eu quero, e aí é uma mensagem que eu quero passar, essa eu quero passar mesmo, é que são maiores, mas no futebol dá.
Olha aí, o Lucas... Dá... De vez em quando dá, né? Mas dá... Mas de vez em quando... aí que tá, mas vai que é o dia, né? De vez em quando tem uma zebra. Vaguinha, Vai que é. o que eu quero com o Flamengo nesse momento, sabe o que é? É exatamente o de vez em quando. Os últimos 18 jogos eu perdi 17. No Maracanã, o Grêmio ganhou com o Filipão, eu acho, né? Um gol do Borja, Isso, 21. gol do Borja. O 21. Renato era o técnico do Flamengo. O Renato no Flamengo. O Mano ganhou do Filipe. A primeira derrota do Flamengo do Filipe Luiz foi num Fla-Flu, mas era início de trabalho do Felipe. Foi o quarto jogo, se eu não me engano, do Felipe. E é um jogo entre ali a semifinal, antes da semifinal da Copa do Brasil e pós-data FIFA. Outubro do ano passado, Isso, segundo o que o Flamengo deixou no banco, por exemplo, Arrascaeta, Gerson, Pulgar e De La Cruz. Os 4 voltavam de seleção. Aí o time teve do meio pra frente o Ortiz de volante, com o Alan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, o argentino que já tá na Inglaterra agora, Bruno Henrique e o Gabigol na frente. O Fluminense também, por ser data FIFA, o Arias começou no banco e entra no segundo tempo. E foi um jogo que o Fluminense ganhou, explorando a linha alta do Flamengo, né? Atacando aquele espaço. Mas assim, como era muito início de trabalho do Felipe, o Flamengo já corrigiu muita coisa de lá pra cá. Depois e tem muito mais peças também, né? Muito mais peças, né? Esses jogadores estavam sendo poupados. Depois teve o Carioca. No Carioca, o primeiro jogo é 0-0. De novo, uma postura bastante defensiva do Fluminense. E aí, nas finais, o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 2-1 e o segundo é 0-0. E aí, teve uma entrevista do Felipe Luiz pós 0-0 do Carioca, que era o segundo Fla-Flu sem vencer o Mano, que ele dá uma declaração dizendo: o jeito que o Fluminense jogou, o Flamengo não pode jogar. O Flamengo tem a responsabilidade de propor jogo, né? Então, assim, é óbvio que o Flamengo vai ser o dono da bola e o Grêmio vai tentar jogar reativo até pela postura do treinador. Mas em 4 jogos, o Mano só perdeu 1 pro Flamengo, do Felipe Luiz. Então tem aí um alento. Vai se apegar na estatística. O Lucas mandou: o Bright não consegue jogar contra esses zagueiros do Flamengo. O Eu Tô Certo mandou: vai perder retrancado.